Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos iniciar nossa aula escutando Neto Fagundes na primeira sapecada da canção nativa Laje Santa Catarina, em homenagem a esse frio gostoso que está passando aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Gente, então hoje meu objetivo é fazer uma aulinha sobre geradores, receptores e resistores e falar sobre a lei de Dirichlet, certo? Gente, vamos lá. Gente, o que a gente sabe sobre a lei ali, né? Bem, primeira coisa, né? Como é que funciona? Basicamente, sobre a lei, nós temos que entender o seguinte. Nós temos que entender, né, que a lei de Paulet, né, como alguns falam, nunca sei falar o nome na verdade, né? Ela fala basicamente sobre a atuação de receptores, geradores e resistores. Na verdade, alguns falam que é a lei de Ohm generalizada, né? O que ela diz para nós? Que a corrente elétrica que passa no circuito elétrico, na realidade, ela é a somatória de todas as FENs dos seus geradores menos as FENs dos seus receptores com a somatória das resistências mais as resistências internas dos geradores e a resistência interna dos seus receptores, certo? Então, nós temos essa relação aqui, né? Por que a FEM, né? Vamos retomar também aqui algumas coisas importantes. Bem, primeiro, o que a gente tem na realidade, né, é que no circuito elétrico comum, né, como um circuitinho elétrico como esse aqui que eu estou demonstrando, na realidade acontece o seguinte. Funciona assim. Você tem o seguinte. Os resistores, eles têm essa característica de gráfico. Né? Então, eles partem normalmente do zero, né? Eles partem do zero e vão crescendo a sua TDP, sua queda de tensão, a partir do zero. Bem, os receptores, né, eles já partem um pouco diferente. Eles partem daqui, por exemplo, um certo valor e vão crescendo, né, a partir de um certo valor. Ok? Então eles vão sendo esse valor. Enquanto que, se você for analisar um receptor, ele já é bem diferente. Tem um valor assim, né? E o seu gráfico normalmente ele é dado por esse jeitinho aqui, né? E o que acontece de fato, né? O que acontece é que a FEM, né, de um receptor, de um gerador, nunca ela é constante, por causa que tem uma resistência interna. Né? Então, por isso que os geradores eles esquentam, por isso que os receptores eles esquentam conforme a corrente elétrica está passando por eles. Por isso que quando você carrega um celular, quando você utiliza um celular de um uso um pouco mais, digamos assim, de um uso um pouco mais rigoroso, né? A tendência dele é esquentar. Né? Por quê? Porque tem uma resistência interna dentro dele. Então isso significa que quando você está utilizando um celular aqui, ele tem uma certa FEM, por exemplo, um gerador, né, tem uma certa FEM, e conforme a corrente elétrica que você tem aqui, ele vai ter uma certa DDP. Por quê? Porque conforme a corrente elétrica que você tem aqui, você vai ter um certo U, conforme a resistência elétrica que você tem, certo? E essa corrente elétrica, na realidade, ela é dada por essa equaçãozinha aqui, ok? Por exemplo, no gerador, né, a FEM menos R vezes I. Enquanto que no receptor é um pouquinho diferente. No receptor, esse U
Na verdade, ele vai ser o epsilon com mais R vezes I. Porque a tendência dele, normalmente, é roubar um pouco mais a tensão. Ele vai provocar queda de tensão. Certo? A diferença é essa, basicamente. Beleza, mas explicações à parte, né, a diferença basicamente é essa. Conforme o aumento da corrente elétrica, a tendência dos geradores é aumentar, provocar, melhor dizendo, provocar maior que a tensão, ou seja, a tensão elétrica vai diminuir, enquanto que quando você tem a resistência elétrica do receptor, a tendência dele é provocar maior queda de tensão, ou seja, o consumo de energia vai ser maior, e aqui a tendência do gerador é diminuir essa queda de energia. Mas o meu objetivo nesse exercício aqui, esse exercício que nós estamos demonstrando aqui, é utilizar a lei de Paulette para isso, certo? Vamos lá. Veja o que esse circuito ele diz para nós aqui. Ele diz o seguinte: dado o circuito abaixo, considerando os geradores ideais, então quer dizer que não vou ter essa resistência aqui, né? Essas resistências aqui elas vão ser zero. Determine a corrente elétrica do circuito e a potência dissipada pelo resistor de 5 ohms. Veja, uma característica bastante interessante é que as correntes elétricas elas vão ser sempre nula. Né? Então isso é uma coisa, melhor dizendo, a corrente elétrica vai ser um fator determinante, melhor dizendo. Então isso vai ser um negócio muito legal, vou poder calcular a corrente elétrica desse cara. Bem, como é que eu identifico corrente elétrica? Né? Num circuito como esse, a DDP, né, de maior, ela vai ser a fonte. Então esse cara aqui, ele vai ser o U, e esse cara aqui, no caso, vai ser o U', né? Eu posso dizer que o U, no caso, é a mesma coisa que a FEM. Por quê? Porque eles são ideais. Então quer dizer que a resistência dele é zero, certo? Só por isso. Certo? Então eu posso dizer que o U é igual ao E e assim por diante. Certo? Só por isso. Então pode dizer que eles são a mesma coisa. Certo? E aqui eu só vou calcular. Muito simples, ó. I vai ser igual. Vamos lá. Então vai ficar 100 menos 60, certo? 100 menos 60. E aqui eu vou fazer 2. Opa. Vamos lá, canetinha, pega. 2 mais 1 mais 5. Então, se eu calcular a corrente elétrica desse cara, então eu vou ter aqui 40, certo? Dividido por 8. Ou seja, a corrente elétrica que está passando por esse cara aqui vai ser de 5 amperes. Então quer dizer que está passando aqui 5 amperes nesse cara. Passa 5 amperes. Pronto, resolvido. Fechou. Então a corrente elétrica que está passando por ele é de... Vamos lá. 5 amperes. E agora eu vou calcular a potência. Bem, gente, para calcular a potência, eu uso a fórmula que der. Né? Vejam, eu tenho um valor do meu I... 5 amperes aqui, ó. 5 amperes. Eu tenho o I de 5 amperes, eu tenho o R que é de 5 ohms, que eu posso aplicar. Pri. Certo? Então, ó. 5 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, 125 watts. Pronto. Resolvido. Achei o que ele queria. Facinho, né? Sabendo a corrente, eu vou aplicar as fórmulas que eu tiver. Eu vou aplicar as fórmulas lá que eu for necessário para mim poder determinar essa corrente elétrica aí que for necessário. Certo? Eu aplico pura, pria, né? O que for. Vamos lembrar as fórmulas que nós temos? Nós temos o velho Uri, certo? E nós temos aqui
APUI, APRI e nós temos a APUR. Tá aí, ó. Show de bola, né? Agora aqui, ó. Outro exercício aqui. Dado o circuito abaixo, calcule a potência dissipada pelo resistor de 4 ohms. Então, ó, resistor de 4 ohms. Opa. Resistor de 4 ohms e a queda de resistor provocada pela de 2 ohms. Né? Bem, vamos lá. Né? Vamos ver quem é quem aqui, né? Então, a corrente elétrica aqui, percebam que nós temos uma corrente elétrica, né, passando por aqui, e nós temos vários geradores, possivelmente vários receptores também. Vamos identificar quem é quem aqui nesse caso, né? Vamos lá. Bem, se você observar, o maior deles aqui é o 12, né? Então, possivelmente esse cara aqui, ele é um gerador. Então, se ele é um gerador, né, a gente sabe que o gerador ele funciona assim, ó, né? A gente até esqueceu de explicar como é que você determina o gerador, né? O gerador, por convenção, ele funciona assim, a corrente elétrica. Ó. O polo positivo, né, é o maior, o polo negativo é assim, certo? A corrente elétrica gira nesse sentido aqui. Então, você vai ter esse cara. Só aumentar esse gráfico aqui. Deixa eu apagar isso aqui melhor. Tá aí, ó. Né? Então, nós vamos ter esses carinhas aqui. Então, se você for analisar, né, esse cara aqui ele vai ser um receptor. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Uma corrente que gira nesse sentido. Certo? Gira nesse sentido aqui. Então, esse cara vai ser um receptor. É melhor dizendo, um gerador. Esse outro cara aqui vai ser um gerador. E esse outro cara aqui também vai ser um gerador. Então, nós vamos ter o seguinte. Esse cara vai ser um gerador. E esse cara vai ser um gerador. E o único receptor que nós vamos ter vai ser esse carinha aqui, ó. Vai ser esse cara aqui. Certo? Então, calculando nossos amiguinhos, nós temos o seguinte, ó. Então, nós vamos ter o seguinte, né? Eu vou somar todos os geradores. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter 12 mais 6 mais 10 menos 10, certo? Menos 10. E aí eu vou fazer agora a soma dos resistores. Ou seja, vamos lá. 2 mais... Tem 2 mais 2 mais 4 mais 3 mais 1 mais 2. Certo? Então vai ficar o seguinte, ó. Se eu somar aqui, vai dar 18. E se eu somar toda a parte de cima aqui, né? Porque vai ficar 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 com 3 vai dar 11. 11 com mais 3. Opa, calma aí. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 8. 11. 11 com mais 3, 14. Isso. Vai dar um número esquisito esse. Então, resolvendo essa questão aqui,
nós teremos isso mesmo. 18 dividido por 14 é 1.30, né? Vou colocar aqui. 1.3 amperes. Pronto, 1.3 amperes. Certo? E ele quer agora saber a potência dissipada, né? Então, para calcular a potência dissipada é muito fácil, né? Ó, potência dissipada aqui, por exemplo, se você for observar, potência dissipada do resistor de 4 é esse cara aqui, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, P vezes I ao quadrado. Então, ficaria 4 vezes 1,3 ao quadrado. Se você fizer aqui rapidinho, 1.3 vezes 1.3, 169 vezes 4. Então isso aqui vai ficar 6,79 watts. Esse aqui seria o de resistor de 4 ohms, certo? E para você calcular a potência, né, a queda de tensão do resistor de 2, né, eu posso pegar qualquer um dos dois, porque a queda vai ser igual, né? Então, U igual R vezes I, pessoal. Tanto faz, ó. Vai ficar 2 vezes 1,3, ou seja, isso vai ser igual a 2,6 volt. Não depende da posição que ele esteja, nesse caso, né? Que a queda vai ser a mesma, certo? Então pode ser tanto esse resistor como esse aqui, a queda de tensão vai ser a mesma. Beleza, meus queridos? Tá aí então o circuitinho, beleza? Espero que tenham gostado da aula e que novas ideias surjam aí com esse resolução aí, ok? Abraços e até mais!